Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica. Hoje nós vamos com uma aulinha de histologia animal, mais precisamente sobre tecido conjuntivo. Vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje começamos com essa primeira parte, parte 1. Vamos fazer inicialmente uma caracterização do tecido e depois vamos começar a identificar a grande diversidade de tecidos conjuntivos que nós temos. Beleza? Então vamos lá. Quando eu comecei a caracterizar tecidos com vocês, inclusive na outra aula, aula de epitélio, pode procurar que tem uma aula de epitélio, eu defini um tecido como sendo formado por dois componentes básicos, célula e substância intercelular. A variação no tipo de célula, na função exercida pela célula, bem como a variação na quantidade de substância intercelular e na composição dessa substância intercelular, determinaria uma variação nos diferentes tipos de tecidos. Tanto que, quando eu falei com vocês do epitélio, eu falei o seguinte: principal característica do epitélio, células muito unidas. Por que essas células são muito unidas? Porque praticamente não tem substância intercelular. Muito pouca ou ausência de substância intercelular. Bom, o tecido conjuntivo é o oposto. O tecido conjuntivo é um tecido que se caracteriza por apresentar uma grande quantidade de substância intercelular. E essa grande quantidade de substância intercelular faz com que as células fiquem mais afastadas umas das outras. Então, ao invés das células serem unidas, elas tendem a ser mais distantes. E uma grande diversidade de células. Células com variadas funções, trazendo uma grande diversidade de papéis biológicos associados ao tecido conjuntivo, inclusive trazendo uma diversidade de tecidos conjuntivos. Tá? Outra característica que a gente observa é um tecido vascularizado. O epitélio não é vascularizado. O conjuntivo é vascularizado, a exceção se faz às cartilagens. Dizer que é vascularizado é dizer que tem vasos sanguíneos. Inervado é um tecido que ele possui nervos associados. O epitélio ele tem terminações nervosas, mas não nervos. O tecido conjuntivo, nós vamos encontrar nervos. A exceção se faz a cartilagem. Então, a cartilagem está como exceção, tanto para vascularização e para inervação. É um tecido relacionado ao preenchimento de espaços intercelulares no nosso corpo, espaços entre as células. Ele preenche espaços, bem como ele faz a interface entre os demais tecidos, a comunicação entre os demais tecidos, uma junção entre os demais tecidos, dando-lhe sustentação e conjunto. Conjunção, daí vem a ideia do conjuntivo. Tá? Bom, basicamente, o que se chama atenção no tecido conjuntivo é a sua substância intercelular. Por que é o que se chama atenção? Porque, como eu falei, ela é muito abundante e apresenta uma diversidade em composição. E essa diversidade em composição, junto com a diversidade de células, vai trazer uma caracterização distinta para essa substância intercelular em cada variedade de tecido conjuntivo. Devido a essa especificidade dessa substância intercelular, denominou-se ela como um termo diferente, matriz. Então, o termo matriz é usado para fazer referência à substância intercelular do tecido conjuntivo, a substância que está entre as células do tecido conjuntivo. Lembrando, muito abundante e de composição variada. E vou repetir, é a variedade dessa composição que vai ser um dos fatores primordiais para determinar a variedade de tecido conjuntivo. Basicamente, nós temos duas partes nessa substância intercelular. Uma parte que nós chamaremos de parte amorfa e uma parte que nós chamaremos de parte fibrosa. O que é a parte amorfa? Basicamente, nós temos, no compondo a matriz, fibras. Quando eu falo fibras, entendam fibras proteicas, né? Ou um conjunto, né? uma matriz formada por água, polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, com pouca fibra. Então essa parte que ela é pobre em fibra, rica em água, polissacarídeos, proteínas, glicoproteínas, nós caracterizamos como sendo uma matriz amorfa. A parte que nós observarmos uma quantidade gigantesca de fibras, nós vamos caracterizar como uma matriz fibrosa. Então, o que vai diferenciar a parte amorfa da parte fibrosa numa matriz? Olha aqui o esquema.
Aqui eu tentei colocar uma representação com uma menor abundância em fibras, esses tracinhos mais escuros estão representando as fibras, e aqui com uma maior concentração de fibras. Então é o que diferencia basicamente a matriz amorfa, pobre em fibras, e a matriz fibrosa, rica em fibras. Quando nós pensamos em matriz fibrosa, nós vamos observar basicamente 3 tipos de fibras. Fibras proteicas, as chamadas fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares, e vão trazer características diferentes para esta matriz. Fibras colágenas. As fibras colágenas são aquelas que se caracterizam por apresentar como principal componente a proteína colágeno. Por isso o nome, fibra colágeno. Tá? É a fibra mais frequente do tecido conjuntivo. Essa proteína colágeno é uma proteína de alta resistência, então ela vai trazer, quando presente no tecido, uma resistência tecidual. Fibras elásticas. O nome já fala elástica, ela tem uma maior elasticidade. Isso se dá por quê? Por causa da presença de fibras elásticas, de proteína elastina, perdão. Então elas são formadas basicamente por uma proteína chamada elastina. Ela traz elasticidade e vai ser o principal componente da fibra elástica. E as fibras reticulares? As fibras reticulares elas são formadas por uma proteína chamada reticulina. Elas são fibras mais finas, têm uma certa resistência, porque ela é muito parecida com o colágeno, mas a sua espessura é bem menor do que a espessura do colágeno. Então, basicamente, 3 tipos de fibras de acordo com a sua composição principal em proteína. Fibra colágena, principalmente colágeno, uma fibra de maior resistência. Fibra elástica, principalmente elastina, uma fibra de resistência com elasticidade. E as fibras reticulares são as fibras mais finas, com reticulina, semelhante ao colágeno, promove resistência, mas como elas são muito mais finas, a resistência que ela traz é muito menor. Então essas são os 3 componentes de uma parte fibrosa. Repetindo, a parte amorfa é formada principalmente por água, glicoproteínas, polissacarídeos mais proteínas. Células extremamente diversificadas. Outra característica marcante do tecido conjuntivo é a sua grande variedade de células. Células que variam em forma, células que variam em função, células que variam em atividade metabólica, de acordo com o tipo de tecido conjuntivo que ela está participando. As principais células que compõem o tecido conjuntivo, vamos listar aqui algumas das principais, não todas, vamos lá. Primeiro, fibroblasto é uma célula característica do tecido conjuntivo. Blasto é um termo que significa célula jovem ativa. E aí vai ter um prefixo que normalmente vai trazer a atividade dela relacionada aqui. Fibroblastos são células jovens ativas na produção das fibras, da matriz fibrosa. São as células mais frequentes do tecido conjuntivo, de grande atividade metabólica. Essa grande atividade metabólica está ligada basicamente aqui à síntese de proteína. Proteínas essas que estão relacionadas à manutenção, à construção, à estruturação do tecido. Então são células relacionadas à síntese proteica no tecido conjuntivo. Bom, como estão relacionadas à síntese proteica, algumas características celulares nos vêm à mente, Células que produzem muita proteína normalmente têm o quê? Um ergastoplasma muito desenvolvido. O que é o ergastoplasma? É o retículo endoplasmático rugoso. Tem um complexo golgiense muito desenvolvido, porque as proteínas que são produzidas elas têm que ser mandadas para fora da célula. E para que haja secreção, o complexo golgiense ele vai participar ativamente desse processo. Então são células, retículo endoplasmático desenvolvido, complexo golgiense desenvolvido, células bem ativas com um núcleo bem acentuado. Essas células elas vão trabalhar ativamente na construção da matriz proteica, da matriz do tecido conjuntivo, nas fibras. Só que vai chegar um determinado momento que a matriz ela já vai estar formada. Então ela só vai precisar ser o quê? Mantida ou reconstituída caso haja alguma lesão de matriz.
Eis que essa célula, então, diminui a sua atividade metabólica, diminui o seu tamanho, diminui o seu volume, diminui o retículo endoplasmático rugoso, diminui a quantidade de complexo golgiense, diminui a atividade secretora, deixa de ser chamada fibroblasto e passa a ser chamada fibrócito. Então, fibroblasto e fibrócito representam a mesma célula em diferentes estágios de atividade celular. O fibroblasto é uma célula mais ativa, o fibrócito é uma célula menos ativa. É uma célula adulta, vamos colocar assim. Então, quando o fibroblasto se torna relativamente inativo, apresenta-se com núcleo mais escuro, poucas mitocôndrias, ergastoplasma reduzido, passa a ser chamado fibrócito. Tudo bem? Principal função? Produção de fibras proteicas. O fibrócito e o fibroblasto, mais precisamente o fibroblasto, que é a célula ativa, vai ser a célula que vai estar extremamente participativa em dois processos marcantes. Processo de cicatrização. 2, uma hiperatividade que pode gerar a formação de queloides. Teve uma lesão e essa lesão posteriormente ela vai ser cicatrizada. Então a cicatrização envolve o quê? Envolve a atividade dos fibroblastos, reconstituindo um tecido que foi lesado. Quando esses fibroblastos eles perdem um controle na sua atividade e se tornam hiperativos, o tecido de cicatrização ele passa a ser um tecido muito proeminente, muito desenvolvido, formando grandes segmentos de cicatrização exagerados, que nós chamamos de queloides. Então, curiosidade, observação, né? Os fibroblastos são células que estão relacionadas ao processo de cicatrização e, quando desenvolvem uma hiperatividade descontrolada, são as responsáveis pela formação das queloides. Outra célula presente no tecido conjuntivo que merece destaque é o macrófago. O macrófago é uma grande célula fagocitária. Quem não lembra, a fagocitose é a captura de partículas sólidas para que essas partículas sejam posteriormente digeridas dentro da célula. A célula emite pseudópodes, captura bactérias, por exemplo, aqui você está observando um macrófago capturando bactéria, e essa bactéria vai ser destruída dentro da célula. Então esse englobamento de material sólido para que ele seja posteriormente digerido é a fagocitose. Normalmente as células que fazem fagocitose são células de defesa. O macrófago é uma célula de defesa com essa função. Então a função do macrófago no tecido conjuntivo? Proteger os tecidos contra agentes externos. O macrófago, na verdade, ele é uma célula formada da diferenciação de outra célula, que nós chamamos de monócito. O monócito é uma célula sanguínea, está aqui o monócito, ele está no sangue. Ele vai sair do sangue e vai migrar para o tecido conjuntivo adjacente. Essa migração aqui recebe o nome de diapedese. É quando um glóbulo branco, o monócito é um glóbulo branco, sai do vaso sanguíneo, passando pelas paredes entre as células do vaso sanguíneo e vem para o tecido adjacente. Diapedese, o nome disso. Então, esse macrófago vai sofrer uma diapedese e vai se diferenciar no macrófago, que vai passar a atuar no tecido conjuntivo como uma célula fagocitária ativa. Então, os monócitos se diferenciam em macrófagos ao migrarem para o tecido conjuntivo adjacente aos capilares sanguíneos. Tudo bem? Então, o macrófago é uma modificação do monócito, que é uma célula sanguínea. Mastócitos. Os mastócitos são células que estão relacionadas à liberação de heparina e histamina, respondendo normalmente a reações alérgicas, aos processos inflamatórios. Células grandes, núcleo central esférico, cheia de grânulos. Nota que o citoplasma dela é repleta de grânulos. Grânulos que contêm o quê? Contém heparina. O que é heparina? Uma substância anticoagulante. E histamina. O que é histamina? É um vasodilatador. Então, toda vez que houver a necessidade de promover dilatação de vasos e evitar coagulação, por meio de uma sinalização vinda do tecido conjuntivo, quem faz essa sinalização são os mastócitos. Tá? Eles
eles estão muito associados aos processos alérgicos, às respostas inflamatórias. Plasmócitos. Os plasmócitos são células relacionadas à produção de anticorpos no tecido conjuntivo. No sangue, vai existir uma célula chamada linfócito B. Essa célula linfócito B, quando ela sai do sangue e vai para o tecido conjuntivo adjacente, ela passa a ser caracterizada como um plasmócito, ela se diferencia como um plasmócito e vai passar a produzir anticorpo. Então, o linfócito B, no tecido conjuntivo, vira plasmócito, sendo responsável pela produção e liberação de anticorpos. Então, é mais uma célula relacionada aqui à defesa. É parecido com a história do macrófago, né? No sangue, monócito, foi para o tecido conjuntivo adjacente, macrófago. Aqui, no sangue, linfócito B, foi para o tecido conjuntivo adjacente, plasmócito, que vai produzir anticorpo. Tanto o macrófago quanto o plasmócito são células relacionadas à defesa. Macrófago, fagocitário, plasmócito, produtor de anticorpo. Células adiposas. As células adiposas, elas são bem características do tecido conjuntivo. São células que podem estar espalhadas, mas elas tendem a ser concentradas num tecido chamado adiposo. E é uma célula muito marcante. As células adiposas, também chamadas de adipócitos, são as células relacionadas ao armazenamento de gordura, gotas lipídicas no seu interior. Aqui é o núcleo da célula, citoplasma, em amarelo é a gordura que está sendo armazenada. Vamos falar com mais detalhes dela depois, quando falarmos de tecido adiposo. E as células mesenquimatosas indiferenciadas? Bom, as células mesenquimatosas diferenciadas são a que nós atualmente chamamos de células tronco do tecido conjuntivo. São células indiferenciadas que têm a capacidade de se diferenciar em outras células. Toda célula que tem capacidade de se diferenciar em outra é uma célula tronco. As mesenquimatosas são células tronco presentes no tecido conjuntivo. Capazes de formar outras células do tecido conjuntivo, à exceção de macrófago e plasmócito, porque macrófago e plasmócito vem de monócito e linfócito B. Tá? Bom, o tecido conjuntivo, como eu falei, de acordo com a variação da sua substância intercelular, de acordo com a variação das células, ele pode apresentar diversidade. Então, basicamente, nós vamos dividir o tecido conjuntivo assim. Tecido conjuntivo propriamente dito, dividido em frouxo e denso. O tecido conjuntivo propriamente dito ele também é representado pela sigla TCPD. Então, nós temos o TCPD frouxo e o TCPD denso. Tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é o tecido adiposo e o tecido reticular. Tecidos de sustentação, que é o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. E os tecidos de transporte e defesa, sanguíneo e linfático. Basicamente, todos esses fazem parte do tecido conjuntivo. Tá? Vamos começar com o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. O que é o TCPD frouxo? O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é um tecido que se caracteriza por apresentar muita substância intercelular, uma quantidade relativamente significativa de fibras, porém essas fibras estão frouxamente distribuídas, elas não estão densamente acentuadas. Então ele se caracteriza por ter uma matriz amorfa com uma quantidade bacana de fibras, mas sem aquela concentração muito maciça. O tecido conjuntivo frouxo é o exemplo principal que a gente observa de tecido conjuntivo, é aquele mais generalista, porque é nele que nós vamos encontrar a diversidade de fibras, a variedade amorfa da matriz, bem como vamos encontrar praticamente todas as células típicas do tecido conjuntivo, ou a grande maioria delas. O tecido frouxo é o tecido que nós vamos encontrar preenchendo espaços corpóreos. Então, os espaços que tiverem que ser preenchidos abaixo da epiderme ali, compondo a pele, é tecido conjuntivo frouxo. Sustentação do epitélio. O tecido epitelial, eu já falei na aula de epitélio, ele fica sempre sobre uma camada que a gente chama de membrana basal e abaixo vem o tecido conjuntivo, que sustenta aquilo tudo. É um tecido frouxo. Nutrição do epitélio.
Ele é o tecido muito vascularizado, então os nutrientes que vão chegar no epitélio partem do tecido frouxo. Envolvimento de órgãos, envolvimento de nervos, envolvimento de vasos sanguíneos. Então, envolvendo essas estruturas, órgãos em geral, nervos, vasos sanguíneos, nós temos uma camada de tecido conjuntivo frouxo. Proteção devido à presença de células de defesa. Como eu falei, é onde nós vamos encontrar praticamente todas as células típicas do tecido conjuntivo. Células como, por exemplo, o macrófago e o plasmócito, que são células de defesa. Então, esse tecido está relacionado também à defesa. Tá? Então, tecido frouxo, preenchimento de espaços, sustentação do epitélio, nutrição do epitélio, envolvimento de órgãos, envolvimento de nervos e proteção. Aqui a gente tem uma representação, ó, células diversas, fibras, mas essas fibras elas estão bem esparçadas, não muito concentradas. Que é inclusive o que diferencia o tecido conjuntivo frouxo do tecido conjuntivo denso. Olha que esse mais avermelhado que a gente observa são as fibras. Nota a diferença. Fibras bem mais espaçadas no frouxo, fibras muito mais concentradas no chamado tecido conjuntivo propriamente dito denso. Então ele é pobre em substância amorfa, riquíssimo em fibras, principalmente fibras colágenas. E essas fibras colágenas que trazem altíssima resistência a esse tecido, ao mesmo tempo trazem pouca elasticidade. Basicamente, dois tipos de tecido denso, o modelado e não modelado. Olha para a imagem. Imagina aí, por que eu chamo de modelado e não modelado? Olha a textura do desenho, olha a textura do tecido. Olha essezinho aqui, como que ele está bem mais orientado, bem mais organizado. Olha esse aqui como está bem mais bagunçado. Tecido conjuntivo denso, modelado, fibras orientadas no mesmo sentido, muitas fibras elásticas, colágenas, muito concentradas, muito densas e sempre na mesma orientação. Olha isso aqui, como parece estar tudo mais bagunçado. As fibras formam tipo uma malha, uma rede, porque elas não estão orientadas no mesmo sentido, não modelado. Então, o que vai diferenciar esses dois tipos de tecidos? Ó, modelado, abundância de fibras colágenas, dispostas paralelamente, sempre orientadas no mesmo sentido, que como é colágeno, proteína de alta resistência, vão dar resistência ao tecido, mas não tecido com muita elasticidade. Para ter elasticidade tem que ter elastina. As principais células, fibroblastos e fibrócitos. Raciocínio lógico, se tem muita fibra, tem que ter muito fibroblasto. Quando o tecido estiver montado, estruturado, o fibroblasto vira fibrócito. Onde a gente encontra esse tecido? Ó, formando tendões e formando ligamentos. Tendão é aquilo que liga músculo a osso. Ligamento é aquilo que liga osso a osso. Então, estou ligando o músculo no osso, é um tendão. Estou ligando osso no osso, é um ligamento. Tanto os tendões quanto os ligamentos são formados por tecido conjuntivo denso modelado. Aqui eu tenho imagens, ó. Imagens de tendões, ó, tendão de Aquiles, tá? Aqui a gente tem esse tendão patelar. Tem essa imagem aqui do jogador Ronaldo, não sei se vocês lembram, mas porque ele foi um jogador que sofreu 2 rompimentos deste tendão, né? E quase perdeu uma Copa por causa disso. Demora muito para cicatrizar, ficou basicamente 1 ano parado do futebol por causa do rompimento, da primeira vez que rompeu. Tá? Bom, o não modelado, ele, como a gente caracterizou, tem as fibras desorientadas, né? Então fibras entrelaçadas, que dão resistência e mais elasticidade ao tecido, sem orientação das fibras. Células também, fibroblastos e fibrócitos. Tá? Por quê? Porque é rico em fibra. Aonde que eu vou encontrar isso? Vou encontrar isso recobrindo alguns órgãos, algumas cápsulas que envolvem órgãos como fígado, baço, ossos, cartilagem, rim. Aqui recobrindo o rim, ó, tem bem aqui, ó, uma cápsulazinha chamada cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa é formada de quê? Tecido denso não modelado. Ao redor dos ossos, bem aqui, dá para ver aqui, ó, tem um tecido chamado periósteo. O periósteo é o quê?
tecido denso não modelado. Ao redor da cartilagem tem um tecido chamado pericôndrio, que é um tecido denso não modelado. Então ele forma as cápsulas que envolvem alguns órgãos, que envolvem outros tecidos. Beleza? Então esses dois, o modelado e o não modelado, são variedades de tecido conjuntivo denso. Tecido conjuntivo propriamente dito denso. Principal característica, muita fibra colágena. Ok? O tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido relacionado ao armazenamento de gordura. A gordura produzida no organismo, ela tende a ser armazenada em células especiais. Essas células especiais são chamadas de células adiposas. O tecido que se caracteriza por apresentar células adiposas, aqui eu tenho uma célula adiposa, ó, aqui embaixo. O tecido que se caracteriza por apresentar células adiposas, também chamada de adipócitos ou lipócitos, dá no mesmo, é o tecido adiposo. Ao contrário do que pode se pensar, ele é um tecido muito irrigado por vasos sanguíneos. Presta atenção, o tecido adiposo não é a gordura. O tecido adiposo é o tecido formado por células que armazenam a gordura. Muito vascularizado, existem muitos vasos sanguíneos compondo esse tecido. Outra característica marcante, é um dos poucos tecidos que tem fibras reticulares. Lembra que as fibras são colágenas, elásticas e reticulares? A reticular é a mais fina, ela forma uma rede, uma malha, que vai segurar, vai dar sustentação a essa matriz de células gordurosas. A quantidade de substância fundamental é menor do que em outros tecidos. O material entre as células ele é menor, mas também apresenta. Por que é menor? Porque o tecido ele fica basicamente tomado por essas células gordas, essas células repletas de lipídio, repletas de gordura. É um tecido que serve como reserva de energia, gordura é reserva energética. Isolante térmico, gordura é um isolante térmico. Proteção contra choques mecânicos, a camada adiposa ela amortece impactos. Dar forma ao corpo, modelação do organismo, o seu corpo ele ganha algumas formas devido à presença de gordura. E produção de calor corpóreo. Existe uma variedade de tecido adiposo chamado multilocular, já eu melhoro, que está ali para quê? Para queimar gordura e produzir calor. Como eu falei, as células são as células adiposas, que se formam a partir das mesenquimatosas indiferenciadas que viram lipoblasto, ou seja, célula adiposa jovem, e à medida que esse lipoblasto começa a receber gordura, ele vai concentrando gordura no seu citoplasma, aumentando o seu volume e a gordura passa a ocupar praticamente todo o citoplasma celular, passando então a célula a ser um adipócito, lipócito ou célula adiposa. Houve um estímulo. Para quê? Você está comendo muita gordura, está tendo muita gordura chegando no organismo. Então a mesenquimatosa vai virar um lipoblasto, o lipoblasto vai absorver a gordura até se transformar, se diferenciar no adipócito. E aí esse adipócito vai ficar aí, indefinidamente. Entrei em dieta. Você vai começar a consumir a gordura que está nesse adipócito. Então esse adipócito ele pode esvaziar ou voltar a se encher, de acordo com o menor ou maior acúmulo de gordura. Mas ele não vai desaparecer mais do seu organismo. Beleza? Localização. Sempre, normalmente, abaixo da pele, mais precisamente abaixo da derme, formando uma camada chamada panículo adiposo subcutâneo, hipoderme, dá no mesmo, ou tecido adiposo subcutâneo. Então eu vou ter pele com epiderme e derme, e abaixo da pele o panículo adiposo subcutâneo. Tela adiposa dá no mesmo. Note que é subcutâneo, abaixo da pele, ele não faz parte da pele. Também chamado de hipoderme. Bom,
Existem basicamente dois tipos de tecidos adiposos. O tecido adiposo clássico, a gente chama de tecido adiposo branco ou unilocular, que é o que tem a célula adiposa clássica, que é aquela célula que tem uma grande gota de gordura ocupando praticamente todo o citoplasma, núcleo deslocado para o canto, mitocôndrias espremidas no cantinho. Então, nessas células aqui, o conjunto dessas células, melhor dizendo, formam o tecido adiposo branco ou unilocular. Suas células apresentam forma esférica, tendo em seu interior uma grande gota de lipídio. Núcleo mais achatado, citoplasma deslocado do centro, né? E aí a gordura que ocupa toda a célula. O outro tecido é chamado de pardo ou multilocular. Olha a diferença. Ó, você vai ter várias gotículas de gordura espalhada pelo citoplasma. O núcleo ele não é mais deslocado igual aqui, não está apertado no canto. O citoplasma ele ocupa praticamente toda a célula. Muita mitocôndria, esses marronzinhos aqui, cinza escuro, são mitocôndrias, porque esse é um tecido relacionado a quê? A produção de calor, produção de energia e principalmente calor. Está relacionado à termorregulação, principalmente aqui ó, nos recém-nascidos. Tá? Muitas mitocôndrias, muitas gotas de lipídio, produção de calor e regulação térmica. Tudo bem? Então, a célula clássica é essa aqui, tecido adiposo unilocular ou branco. Uma célula alternativa, essa aqui, com várias gotículas de gordura, tecido adiposo multilocular ou pardo. Tecido reticular ou hematopoiético ou hematocitopoiético, dá no mesmo. Olha a palavra, hematocitopoiético. Poiético vem de poiese, significa produção. Cito, célula. Hemato, sangue. É o tecido relacionado à produção de células do sangue, ó, relacionado à formação de células do sangue. Hemato, sangue. Poiético, produção, produtor de sangue, produtor das células do sangue. É um tecido que tem fibras reticulares de forma significativa e que se caracteriza por apresentar uma atividade marcante na formação das células sanguíneas. Quais são as células sanguíneas mesmo? Leucócitos, que são os glóbulos brancos, hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e plaquetas. Então, essas células são produzidas pelo tecido reticular ou hematocitopoiético. Recebe o nome de reticular porque é rico em fibras reticulares. Ele pode ser de dois tipos, o hematocitopoiético mieloide ou linfóide. Isso vai estar relacionado a quê? Aonde ele é encontrado. O mieloide, compondo a medula óssea vermelha. Para que ele serve? Formar hemácia, plaqueta e leucócito. O linfóide, nos órgãos linfóides e nos linfonodos. Quem são os órgãos linfóides? Baço, timo, tonsilas ou amígdalas, dá no mesmo. Junto com os linfonodos, são órgãos relacionados à formação dos leucócitos, que são as células brancas, os glóbulos brancos de defesa. Tá? Ó, mieloide, na medula óssea vermelha. Então aqui eu tenho um osso longo, por exemplo. Se eu cortar um osso longo e for analisar ali por dentro, eu vou ter a chamada medula óssea lá no osso longo, dentro do osso longo. Então nessa medula óssea eu vou encontrar o tecido hematopoiético mieloide. E ele vai ser formado, vai ser responsável por formar os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Aqui eu tenho uma variedade de órgãos linfóides. Ó. Aqui eu tenho o baço, o timo está na região central do tórax, as amígdalas ou tonsilas na boca, tem as adenoides aqui no nariz, bem como, distribuído por todo o nosso corpo, nós vamos encontrar os chamados linfonodos, que são essas dilatações dos vasos linfáticos. Então, em todas essas estruturas que eu acabei de citar, nós vamos ter uma formação e proliferação ativa de glóbulos brancos. Então, de certa maneira, é um tecido relacionado ao abastecimento do nosso sangue com células, reticular ou hematocitopoiético. Beleza?
Tecido cartilaginoso ou cartilagem. Bom, o tecido cartilaginoso ou cartilagem é um tecido que se caracteriza por promover sustentação do nosso corpo. É um tecido conjuntivo de sustentação. Característica dele: tecidos de sustentação são aqueles tecidos que têm matriz sólida, dura, e aí consegue promover uma sustentação. Só que essa matriz sólida ela pode ser de dois tipos: mineralizada e não mineralizada. Quando ela for mineralizada, forma um osso. Quando ela for não mineralizada, cartilagem. Então, caracteriza-se por apresentar matriz sólida não mineralizada. E aí o que você tem compondo essa matriz? Lembrando, matriz é a mesma coisa que substância intercelular. Você vai ter colágeno, elastina, tá? Bem como outros compostos, como proteoglicanos, que são complexos formados por proteínas mais glicídios, ácido hialurônico, que é um tipo de polissacarídeo de resistência, glicoproteínas, que são compostos formados por glicídios mais proteínas. Então, em momento algum, eu estou falando de quê? De sais minerais que transformam essa matriz em algo duro mineralizado. Mas sim, complexos proteicos, glicoproteicos, polissacarídicos, que trazem resistência, solidez e resistência. É um tecido não vascularizado, é um tecido não inervado, já falei isso, e sempre envolvido pelo pericôndrio. Ao redor de uma cartilagem nós temos um pericôndrio. Ó, aqui nesse roxeado aqui do meio, tecido cartilaginoso, tá? Que são as células das cartilagens. E aí esse roxeado é a matriz. Sempre envolvendo esse tecido, ó, aqui e aqui, o pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. É aquele que envolve órgãos, envolve vasos sanguíneos, envolve cartilagens, envolve ossos. Como é um tecido não vascularizado, quer dizer que não tem vaso sanguíneo aqui dentro, ele tem que receber nutriente de alguém. Então ele recebe nutriente de quem? Do pericôndrio. O pericôndrio é vascularizado. O pericôndrio vai ter vasos sanguíneos, então os nutrientes são passados do pericôndrio para as células cartilaginosas. Então ele é nutrido pelos capilares do pericôndrio. Tá? Bom, uma observação: as cartilagens que revestem os ossos das articulações móveis não possuem pericôndrio. Uma articulação móvel tem articulação onde você tem encontro de ossos, né? Sempre envolvendo as articulações, uma articulação aqui, eu vou ter tecido cartilaginoso. Então, nessa região não tem pericôndrio. Até porque atrito ali o tempo todo poderia fazer o quê? Promover rompimento de vasos do pericôndrio e sangramento. Então, não tem pericôndrio nessa região. Tá? Então, como que se recebe nutrientes? Como que a cartilagem é nutrida? Como que ela vai se manter viva? Recebendo nutrientes do chamado líquido sinovial presente nas cavidades articulares. Em alguns casos, vasos sanguíneos atravessam a cartilagem para nutrir os tecidos. Tá bom? Então, uma observaçãozinha. Mas o mais importante, o que a gente normalmente tem que associar? Tecido cartilaginoso nutrido pelo pericôndrio, com essa observação de exceção. Importância? Bom, como é um tecido conjuntivo de sustentação, ele tem por finalidade dar suporte às partes moles, sustentar as partes moles. Ele vai revestir superfícies articulares, absorvendo choque, absorvendo impacto, facilitar o deslocamento, o deslizar dos ossos, facilitar os movimentos, certo? Bem como está intimamente ligado a estruturas ósseas relacionada ao crescimento. Crescimento de ossos longos está ligado à atividade de cartilagens presentes nesses ossos. Basicamente, dois tipos de células, os condroblastos e os condrócitos. Blasto, célula jovem ativa, na formação de quê? Da matriz cartilaginosa. Condroblastos, células cartilaginosas jovens ativas na formação da matriz. Então,
Então são células mais volumosas, núcleo volumoso, responsáveis por produzir os componentes que vão estar ali, ó, jogado para fora das células compondo a matriz. Aqui, ó, aqui ao redor é a matriz, aqui é um condroblasto. Quando a matriz está pronta, essa célula faz o quê? Ela encolhe. E aí, quando ela encolhe, diminui a sua atividade, ela passa a ser um condrócito. É parecido com aquela história, fibroblasto, fibrócito. Células cartilaginosas adultas, formadas da diferenciação dos condroblastos, relacionada à manutenção da matriz. Elas são armazenadas dentro de uma lacuna, porque é igual você imaginar assim, como a matriz do tecido é sólida, na hora que a célula que é maior, ela encolhe, vai ficar um buraco, que é o espaço que ela ocupava, né? Então aquele buraco que sobra é uma lacuna dentro da qual o condrócito vai estar alojado. Essa lacuna, inclusive, tem nome, é condroplasto com P. Aqui, ó, que dá para perceber, ó, ela fica uma célula mais triangulada, mais variável em forma, não tão rechonchudinha igual essa aqui, e guardada dentro de um pequeno espaço, uma pequena lacuna. Se houver a necessidade, o condrócito pode reativar-se e voltar a condroblasto. O condroblasto diminui sua atividade e volta a condrócito. Existem basicamente 3 tipos de cartilagem. 1. Cartilagem hialina. 2. Cartilagem elástica. 3. Fibrocartilagem. O que é uma cartilagem hialina? É a mais comum que nós temos no organismo. Se caracteriza por apresentar fibrilas de colágeno tipo 2, altíssima resistência. Importância: formar o primeiro esqueleto do embrião. O primeiro esqueleto ele não é totalmente ósseo. Até quando a criança nasce, nem tudo é ossificado ainda, até para facilitar o parto. Então os componentes desse primeiro esqueleto são o quê? Componentes cartilaginosos, cartilagem hialina. Tá? Presente entre a diáfise e a epífise de ossos longos. O que é isso? O corpo e a cabeça do osso. Então, entre o corpo e a cabeça do osso, nós temos um disco cartilaginoso. E é esse disco cartilaginoso que vai permitir o crescimento do osso por extensão. Então, o osso cresce por extensão a partir desse disco cartilaginoso. Então, imagina que isso aqui é um osso. Que está a cabeça dele e aqui está o corpo dele. Bem aqui, ó, eu vou ter um disco cartilaginoso. Esse disco alonga, as células cartilaginosas se alongam. Posteriormente, a matriz cartilaginosa é substituída por uma matriz óssea, o osso cresceu e ossificou. Ah, quero saber se eu ainda tenho condição de crescer. Tira uma radiografia do osso longo, vê se você tem disco cartilaginoso já ossificado. Se tiver, então ali dá para ter um estímulo para o crescimento. Se o disco cartilaginoso já ossificou, não tem mais estímulo para crescimento. Nos adultos, está presente na traqueia, que é órgão respiratório, está aqui a traqueia, ó. Tá? Nos brônquios, que são as bifurcações da traqueia, nas fossas nasais, nas extremidades das costelas, ó, na ponta das costelas, e recobrindo superfícies articulares dos ossos longos. Falei que nas articulações tem cartilagem hialina. Cartilagem elástica, ela tem colágeno tipo 2, que dá resistência, mas também tem bastante fibra elástica, o que traz mais elasticidade. Aqui, ó, orelha. A orelha externa, o pavilhão auditivo, né? Ele é composto basicamente por cartilagem elástica. Tá? Pavilhão auditivo, orelhão aqui, ó. Conduto auditivo externo, ó. Conduto auditivo. Trompa de Eustáquio, que é o que liga a boca ao ouvido. Epiglote é o que evita que a gente engase quando a gente engole. Você tem uma válvulazinha entre o sistema digestório e o sistema respiratório chamada epiglote. Então, para evitar que o alimento passe para o sistema respiratório, o que essa epiglote faz? Então, vamos imaginar que essa aqui, ó, é a entrada do sistema respiratório. O alimento tem que descer aqui. A epiglote está embaixo. Então, quando você engole, ela faz isso, ó, ela fecha a entrada do sistema respiratório. Então, essa válvula epiglote, ela é cartilagem elástica.
tá? E a cartilagem da laringe também. A laringe que vem logo após a faringe. Faringe e posteriormente laringe. Sistema respiratório. E a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, que é formada por colágeno em altíssima concentração. E essa altíssima concentração de colágeno faz com que você tenha uma cartilagem de altíssima resistência relacionada à absorção de alguns impactos. Onde que eu encontro? Nos discos intervertebrais, por exemplo. Ó. E nos pontos de interseção entre alguns tendões e ligamentos, lá no pubis, no osso da bacia. Mas principalmente nos discos intervertebrais. Ó, entre uma vértebra e outra, ó, tem um disco intervertebral, que está ali para quê? Para amortecer impacto do movimento das vértebras. Então, esse disco intervertebral, cartilagem fibrosa. Beleza? Tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido de sustentação, igual acontecia com o tecido cartilaginoso, consistência sólida, igual acontecia com o tecido cartilaginoso, porém, matriz rígida e mineralizada. Lá a matriz não era mineralizada. Não era matriz rígida, era flexível. Aqui é mineralizada. Tá? Então, apesar de ser um tecido mineralizado, é um tecido vascularizado e nervado. Tem bastante vaso sanguíneo e passam nervos por ele. É o tecido principal que forma os ossos. Então, função: sustentar, permitir movimento. Os movimentos eles são feitos por músculos e ossos. Proteção de órgãos. Aqui, por exemplo, o encéfalo está protegido pela caixa craniana. E bem como a produção de alguns elementos do sangue, né? Porque dentro do osso nós vamos observar o tecido hematopoético, o mieloide, né? Que produz os elementos do sangue. Então, na verdade, essa produção de elementos do sangue, a função não é nem do tecido ósseo, mas sim do osso, do órgão osso. A matriz, então, é uma matriz mineralizada. Mas isso não quer dizer que ela só tem sais minerais. A matriz óssea ela tem duas partes, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica é formada principalmente por colágeno. A parte inorgânica por sais, fosfato e cálcio principalmente, que estão compondo o que nós chamamos de cristais de hidroxiapatita. Tá? Então você tem parte orgânica e parte inorgânica na matriz óssea. A parte orgânica dá resistência, a parte inorgânica dá dureza. Tá? Observaçãozinha, ó. A hidroxiapatita é formada por um fosfato de cálcio cristalino, tem essa fórmula aqui, e representa o depósito de 99% do cálcio do corpo e 80% do fósforo do corpo. O osso desmineralizado, sem essa parte inorgânica, ele é chamado de osteoide. O esmalte que cobre os dentes contém o mineral hidroxiapatita, um hidrofosfato de cálcio. Então, o que está cobrindo o nosso dente tem uma composição não igual ao do osso, mas tem uma mineralização parecida com o osso. 3 tipos de células compõem os ossos. Primeiro, osteoblasto. Segundo, osteócito e depois o osteoclasto. Então, vamos lá. Blasto, célula jovem ativa. Célula jovem ativa relacionada à formação de matriz óssea. Mais precisamente, a parte orgânica. Então, o osteoblasto são células ativas na produção da parte orgânica dos ossos. E atua, então, no processo de regeneração óssea se você sofrer uma fratura. Porque se você fraturar, aquele tecido lesado ele tem que ser destruído e um novo tecido tem que ser produzido. E quem é que vai produzir o novo tecido ósseo? O osteoblasto. Quando o osteoblasto terminou de produzir a matriz óssea, o que ele faz? Diminui a sua atividade só para manter a matriz, ele passa a ser chamado osteócito. Células com... Tá errado aqui, ó. O osteócito tá errado, perdão. Tá? O osteócito, esquece isso que está escrito aqui. O osteócito, ele vai ser uma célula responsável por... Isso aqui corta, ó. Tira isso tudo. Perdão. Vai ser uma célula responsável por manter
manter a matriz. Manutenção da matriz óssea. É a mesma história de condroblasto e condrócito. Fibroblasto e fibrócito. Osteoblasto e osteócito. Tá bom? E o osteoclasto? O osteoclasto é uma célula que vai participar basicamente de uma remodelação do tecido ósseo. Vai ser uma célula que ela vai fazer o quê? Ela vai promover destruição e reabsorção da matriz para que essa matriz possa ser depois remodelada. Pensa aí na fratura, como eu falei. Fraturou aquele tecido lesado, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser removido e um novo tecido sólido tem que ser colocado no lugar. Quem é que vai fazer essa remoção? A remoção é o osteoclasto. E a nova produção é o osteoblasto. Tá? Os osteoclastos são células gigantes, multinucleadas, muito ramificadas, derivadas de monócitos, que são as mesmas células do sangue, que saem do sangue, vão para o tecido ósseo, trabalhar no processo de remodelação óssea. Secretam ácidos, uma enzima chamada colagenase, outras enzimas que atacam a matriz óssea, liberam cálcio para que esse tecido possa ser remodelado. Basicamente, então, nós temos essa organização. Ó, né? Compondo a matriz, nós vamos ter matriz orgânica e inorgânica. Compondo os componentes celulares, osteoblasto, osteoclasto e osteócito. Tá? Basicamente, o tecido ósseo forma o osso que possui uma estrutura própria. E a estrutura própria do osso pode ser assim representada. Peguei um osso longo, cortei para analisarmos a sua estrutura. Ó, a parte terminal do osso é chamada de epífise. Ó, outra epífise aqui, ó. O corpo do osso é chamado de diáfise. Entre uma epífise e uma diáfise tem um pequeno espaço que a gente chama de metáfise. Então, epífise, metáfise, diáfise, metáfise e epífise. Tá? Por dentro do osso nós temos uma cavidade. Essa cavidade é chamada de canal medular, que vai ser onde nós encontramos a medula óssea vermelha. A cabeça do osso, a epífise, a metáfise até um pouquinho inicial da diáfise, se caracteriza por apresentar um tecido ósseo com um aspecto esponjoso. Por isso o nome de tecido ósseo esponjoso. O corpo do osso se caracteriza por apresentar um tecido ósseo com aspecto mais compacto, por isso chamado de tecido ósseo compacto. Então, compondo um osso, nós temos a parte esponjosa, tecido ósseo esponjoso, e a parte compacta, tecido ósseo compacto. Nesse tecido ósseo compacto, eu tenho todo um sistema complexo de nutrição do osso. Peguei esse tecido ósseo compacto aqui, ó, aumentei e aumentei mais aqui, ó. Então, o que ele tem? Ele tem vasos sanguíneos, ele tem nervos, as células que se distribuem, formando toda a matriz óssea, que é responsável, inclusive, pela nutrição do osso. Esse sistema complexo chama-se sistema harvesiano, daqui a pouco eu falo dele. Então, basicamente, nós temos dois tipos de tecidos ósseos, hein? O tecido ósseo esponjoso, característica dele, olha aqui, ó, igual uma esponja, né? Com espaços medulares bem amplos, muitas trabéculas, que são essas falhas que dão aspecto poroso ao tecido. Localiza-se geralmente na parte interna da diáfise ou corpus dos ossos e nas extremidades ou epífises. Osso compacto. O osso compacto tem esse aspecto, mas é compacto porque ele não possui espaço. Mas ele é todo perfurado por canais dentro dos quais percorrem nervos e vasos sanguíneos. Então, esses canais são chamados de canais de Volkmann e canais de Harver. O conjunto deles forma um sistema harvesiano, um sistema de nutrição óssea. Então, por dentro do osso compacto passa nervo, passa vaso sanguíneo. Por serem uma estrutura inervada e irrigada, os ossos têm sensibilidade, alto metabolismo, capacidade de regeneração. Olha aqui um osso cortado, ó, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. O conjunto de vasos sanguíneos e nervos que se distribuem
pelo osso compacto, a gente chama de sistema harversiano. Está aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Vou ter um canal longitudinal e um canal transversal. Esses canais se comunicam. E aí, por meio desses canais, ou por dentro desses canais, olha aqui, ó, o canalzinho aqui, ó, tem arteríola, tem vênula e tem nervo. Então, dentro do osso, tem vaso sanguíneo e tem nervo. Extremamente ativo, apesar de ter uma matriz sólida. Tá? Esse sistema, que a gente chama de harversiano, que tem um canal longitudinal chamado canal central, canal de Harver, esses canais que comunicam os canais de Harver, canais perfurantes ou transversais, ou canais de Volkmann, é um sistema que promove a nutrição porque eles se comunicam, ó, com, tá vendo aqui por fora? O periósteo, que é um tecido também muito vascularizado. O conjunto de tudo, sistema harversiano. Ou osteônio, ó, esse conjunto aqui, ó, esse sistema circular aqui é esse aqui, ó. A gente chama de osteônio. Aí tem no meio a célula, pequenas lacunas que permitem a comunicação dessas células entre si e dessas células com os canais que carregam os vasos sanguíneos para promover a nutrição do osso. Tá? Canais de Volkmann e canais de Harvey compõem o sistema harversiano. Os canais de Volkmann começam na superfície externa ou interna do osso, possuindo uma trajetória perpendicular em relação ao eixo maior do osso. Esses canais se comunicam com os canais de Harver. Os canais de Volkmann não apresentam lamelas concêntricas. Canais de Harver percorrem o osso longitudinalmente e podem intercomunicar-se por projeções laterais. Ao redor dos canais de Harver existem, em cortes transversais, várias lamelas concêntricas com substância intercelular e células ósseas. Cada conjunto desse, formado por canal central de Harver, lamelas concêntricas, é chamado de sistema de Harver ou sistema harversiano. Sistema de nutrição e inervação do tecido ósseo. O osso, para ser formado, há necessidade de uma prévia matriz que não é mineralizada e que posteriormente é mineralizada. O processo de formação do osso a gente chama de ossificação. Basicamente, dois tipos de ossificações, uma endocondral e uma intramembranosa. O que é uma endocondral? É aquela ossificação que acontece em substituição a um tecido cartilaginoso por tecido ósseo. Então, formou primeiro uma matriz cartilaginosa e substituiu essa matriz por uma matriz óssea, ossificação endocondral. Intramembranosa é quando ela acontece no interior de uma membrana de tecido conjuntivo que serve de molde para o osso, mas não é um tecido cartilaginoso. Você vai ter uma membrana de tecido conjuntivo, normalmente o tecido fibroso, e essa membrana de tecido fibroso, ela serve de molde para o osso ser formado, intramembranosa. Então, ou ele é em substituição a uma matriz cartilaginosa, endocondral, ou ele é a partir de um molde de tecido conjuntivo denso, tecido fibroso, ossificação intramembranosa. Beleza? E o tecido sanguíneo? O tecido sanguíneo é um tecido que se caracteriza por apresentar consistência líquida. É a principal característica. Consistência líquida. E aí esse tecido líquido se transforma num tecido de transporte e defesa devido à sua constituição, devido à sua composição. Importância do sangue: transporte de gases, transporte de nutrientes a todas as partes do nosso corpo que devem chegar às nossas células, coleta de excretas, circulação hormonal, defesa, regulação da quantidade de água do organismo, regulação de pH, regulação osmótica, termorregulação, tudo função associada ao tecido sanguíneo. Bom, o tecido sanguíneo ele é composto basicamente de duas partes. Parte líquida, plasma, parte sólida, elementos figurados. A parte líquida do sangue, se eu peguei aqui um sangue, ó, tem esse mais amarelado aqui a parte líquida. Mergulhada nessa parte líquida, as células, que são os elementos figurados. A parte líquida do sangue, que é o plasma, é formado principalmente por água, sais, proteínas, entre outras substâncias que ali podem estar dissolvidas.
Basicamente, tudo que é distribuído no nosso organismo vai estar ali, dissolvido no plasma. Glicose distribuída às diversas partes do corpo, no plasma. Aminoácidos distribuídos pelo corpo, no plasma. Então, a composição básica, água, sais e proteínas e outros compostos que tendem a ser distribuídos ou recolhidos no nosso organismo. E como eu falei, mergulhado nesse plasma, as células, hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são as células responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. Oxigênio e CO2 são distribuídos às diversas partes do nosso corpo, sendo transportado pelas hemácias. Está aqui, ó. É uma célula côncava, bicôncava e anucleada quando adulta. Uma célula que se forma onde? Na medula óssea vermelha. A partir de uma célula chamada eritroblasto. Então, o eritroblasto vira uma hemácia. Onde que ela é destruída? No baço, porque ela é uma célula que tem uma vida útil de aproximadamente 120 dias. Então, formei a hemácia, vai durar mais ou menos 120 dias, ela tem que ser destruída. Onde que eu destruo? Principalmente no baço. Fígado também participa, mas principalmente no baço. É uma célula anucleada, nos mamíferos em geral, bicôncava, e cujo citoplasma é rico em hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. São as células mais numerosas do nosso sangue. O número de hemácias ele pode variar de acordo com o estímulo. E o estímulo que determina aumento do número de hemácias é um hormônio chamado eritropoetina. Toda vez que o organismo detecta uma baixa pressão de oxigênio, está faltando oxigênio, por quê? Muito alto, por exemplo. Vai haver um estímulo para o rim, o sistema renal, liberar eritropoetina. A eritropoetina vai atuar na medula óssea vermelha e vai induzir a produção de hemácias. E aí aumenta o número de hemácias, capta melhor o oxigênio, contrabalanceando a menor disponibilidade de oxigênio atmosférico. Se não precisa desse número gigantesco de hemácias, se tem muita hemácia, você não vai ter eritropoetina sendo produzida e o excesso de hemácias vai ser eliminado no baço. Formada, como eu falei, do eritroblasto. Ó. Então, o eritroblasto é uma célula jovem, érito vermelho, blasto, célula jovem. Então, a célula vermelha é jovem, a hemácia é jovem. Uma célula que tem núcleo, né? Vai produzir muita hemoglobina, vai concentrar essa hemoglobina no citoplasma, vai perder o núcleo, vai perder a maioria das organelas e vai ganhar o seu aspecto bicôncavo e vai passar a transportar o oxigênio. Então, formada a partir dos eritroblastos. Glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Aqui um glóbulo branco. São as células de defesa. A defesa do nosso organismo ela é executada pela atividade dos leucócitos ou glóbulos brancos. Tá? Como? Principalmente realizando atividade fagocitária e produzindo anticorpos. Diferente das hemácias, essas são nucleadas. A hemácia dura 120 dias, isso aqui é variável. Existem leucócitos que duram pouco tempo, existem leucócitos que duram muito tempo, então tem um tempo de duração variável. São formados aonde? Também na medula óssea vermelha. Lá, pelas células hematopoéticas que se diferenciam em células mieloides. Por um tipo de leucócito chamado granulócito, monócito e macrófago, ou se diferenciam em células linfóides para os linfócitos. Então, são fabricados na medula óssea vermelha a partir de células hematopoéticas, quer dizer, células que formam sangue, que se diferenciam em células precursoras mieloides, toda vez que for formar um granulócito, um monócito e um macrófago, ou linfóides para formar os linfócitos. Todos esses que eu acabei de citar são tipos de leucócitos. Tá? E possuem algumas capacidades especiais, entre elas a diapedese, que eu já até mostrei lá atrás, que é a capacidade de deixar o vaso sanguíneo, atravessar a parede do vaso e ir para o tecido adjacente. Além do que, são células com capacidade de fazer fagocitose e pinocitose, ou seja, endocitose. Endocitose pode ser fagocitose ou pinocitose. Então, são propriedades características dos leucócitos. Aqui, ó. Aqui eu tenho um leucócito fazendo diapedese. Está lá dentro, vai atravessar a parede do vaso
vai para o tecido adjacente. E aqui eu tenho um fazendo fagocitose. Ó. Fagocitose. Então são as propriedades especiais dos leucócitos. Diapedese, deixar o capilar e ir para o tecido adjacente. Fagocitose ou pinocitose, que é capturar as partículas para elas serem digeridas. Os leucócitos se dividem em duas categorias, dois tipos, os granulócitos e os agranulócitos. E esse nome se dá porque quando o cientista olha no microscópio, enxerga um citoplasma rico em grânulos ou pobre em grânulos. Os que são portadores de citoplasmas rico em grânulos, aqui dá para ver bem os grânulos, ó, são os granulócitos. Tá? Tem esse nome porque contém grânulos que variam em composição, em substâncias químicas, né, no seu citoplasma. São de três tipos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos, aqui ó, tem um núcleo com 3 ou 4 lobos ou segmentos, são os mais abundantes, estão envolvidos na defesa contra a infecção bacteriana e em pequenos processos inflamatórios. Os eosinófilos ou acidófilos, ó, núcleo com 2 segmentos, bilobado ou bilobulado, tanto faz. São células relacionadas a infecções parasitárias e a processos alérgicos. E esses basófilos, que praticamente não dá para ver o núcleo porque eles têm muitos grânulos, eles estão relacionados à resposta alérgica e liberação de histamina. Então, basicamente, neutrófilos, os mais abundantes, atua contra a infecção bacteriana e em pequenos processos inflamatórios. Eosinófilos, infecções parasitárias e processos alérgicos. Basófilos, respostas alérgicas liberando histamina. Histamina é um vasodilatador. Agranulócitos. O citoplasma não tem grânulos quando visualizado em microscopia. Não tem grânulos visíveis. Tá? Então esses grânulos estão muito distribuídos, então eles não são enxergados na microscopia. Se dividem em dois tipos, linfócitos e monócitos. Os linfócitos se caracterizam por apresentar um núcleo muito volumoso, muito grande. 30 a 40% dos leucócitos são linfócitos, muito abundantes também no sangue. Podem ser do tipo B ou do tipo T. Tipo B são os que amadurecem dentro da medula óssea e o tipo T que amadurecem no timo, que é um órgão linfóide. O tipo B é produtor de anticorpos e o tipo T é normalmente fagocitário, ou então é um destruidor de células lesadas, ou reconhecedor e apresentador de antígenos. Os monócitos, 7% dos leucócitos aproximadamente, são aqueles que vão se transformar em macrófago, que a gente chamou a atenção lá no início, e que tem atividade fagocitária. Aqui, ó. Basófilo, eosinófilo e linfócito. Basófilo, eosinófilo e neutrófilo são os 3 granulócitos. Linfócito e monócito são os agranulócitos. Beleza? E as plaquetas, para poder fechar, são as células relacionadas à coagulação sanguínea, né? Também chamadas de trombócitos, responsáveis por desencadear o processo de coagulação. Se formam na medula óssea vermelha a partir de uma célula chamada megacariócito. Então, os megacariócitos, aqui é um megacariócito, ó, vai liberar pequenos fragmentos, esses pequenos fragmentozinhos no sangue são as plaquetas. E aí essas plaquetas participam do processo de coagulação. São anucleadas, não são células verdadeiras, são fragmentos celulares. Sua diminuição ou disfunção pode gerar sangramento, porque como ela desencadeia a coagulação, se você não tiver ela, tem pouco ou disfunção, sangramento, né? E o aumento dela pode causar uma hipercoagulação, aumento em quantidade, um aumento da sua atividade, entupindo vasos, trombose. Para se produzir, precisa de um hormônio chamado trombopoetina no fígado. Então, a trombopoetina estimula a produção de hemácias, de plaquetas,
toda vez que houver a necessidade. Toda vez que houver uma diminuição no número de plaquetas, tende-se a quadros hemorrágicos. Trombocitopenia é o nome que nós damos. Ou plaquetopenia. Toda vez que houver um aumento do número de plaquetas, podendo ocasionar trombose, trombocitose ou plaquetose. São termos usados. Então, a finalidade da plaqueta, coagulação. Tá? É assim que funciona a coagulação. Houve uma lesão, veio aqui se sofreu uma lesão. Então, quando há essa lesão, as plaquetas e as células danificadas vão liberar uma substância chamada tromboplastina. Essa tromboplastina vai entrar em contato no sangue com uma proteína que já está lá, chamada protrombina, transformando ela em trombina. Para isso precisa de cálcio e vitamina K. A trombina, por sua vez, vai entrar em contato com uma outra proteína chamada fibrinogênio, convertendo ele em fibrina. Fibrina lembra fibra. Então vai formar essa rede fibrosa aqui, ó. Tá vendo aqui uma rede de fibra, as fibrinas? Então essa rede, ela vai começar a reter as células sanguíneas e amarrar todo mundo, formando um trombo, impedindo assim que o sangue saia do vaso sanguíneo. Isso é um processo de coagulação. Então, na verdade, o que a plaqueta faz? Ela libera tromboplastina, que converte protrombina a trombina, só que para isso ela também precisa de cálcio e vitamina K. Trombina, por sua vez, converte fibrinogênio a fibrina. A fibrina forma uma malha fibrosa que retém as células sanguíneas, impedindo que o sangue continue a passar pelo vaso, ou melhor, a sair do vaso, né, pela lesão. Esse trombo caracteriza um coágulo sanguíneo. Impediu, assim, a perda de sangue. Esse é o processo de coagulação. Beleza? Espero ter ajudado. Fizemos uma aula bem compacta de tecido conjuntivo, só o que vocês realmente precisam para ter essa informação inicial e, posteriormente, se precisarem, fazerem um aprofundamento. Tá? Dúvidas, procurem tirar com o professor. Procurem dar uma olhada no material extra complementar, tá? Para poder melhorar a teoria de vocês. Tudo bem? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Lembre, se você não fizer, ninguém pode fazer por você. Valeu e até a próxima!